Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo em meu canal no YouTube, amém? Bom pessoal, nessa terça-feira eu vou falar sobre uma atividade física que eu fiz, que é sobre o trabalho de uma força, que é esse tema de hoje. Aí fala o que é trabalho, como se calcula o trabalho de uma força, é o trabalho motor e trabalho resistente, trabalho da força em peso, trabalho de uma força em variação, que é variável, e o teorema do trabalho e da energia cinética. Bom, na semana passada, ou retrasada, eu fiz um vídeo sobre o que é física, porque a gente estuda matéria física, né? Eu falei tudinho referente a isso. Você pode também buscar no meu site, beleza? Então vamos lá. O trabalho de uma força. Bom, essa atividade é de física, é referente a cálculos, referente a construções, né? É gerado a matemática nisso. Então vamos lá. O trabalho de uma força. O trabalho é a transferência de energia a um corpo ou sistema, de acordo a razão da aplicação de uma força. O trabalho que é exercido sobre um corpo produz uma variação de energia cinética. Por meio dessa importante grandeza da dinâmica, é possível estudar a transferência e a transformação da energia nos mais diversos sistemas físicos. Então vamos lá. Isso aqui é um trabalho de uma força. Está definindo sobre isso. Agora, o que é um trabalho de energia cinética? O trabalho é uma grandeza física que mede a transferência da energia. A unidade de medida dessa grandeza escalar e fazer outras coisas. Além disso, o trabalho que é exercido por uma força equivale à variação de energia cinética, bem como da energia potencial atribuída a um corpo ou sistema de corpos. Quando um trabalho é realizado sobre um corpo, parte da energia que se encontrava armazenada nesse corpo é transformada em outras formas de energia. Quando levantamos um objeto a partir do chão, tem uma altura. Por exemplo, estamos transformando uma energia que é proveniente dos nossos músculos para esse corpo. O corpo que, após elevado, passa a apresentar uma determinada quantidade de energia potencial gravitacional. Então depende do peso que você vai pegar, né, para colocar em algum lugar. Em algum lugar bem definido, em algum lugar que deixa o produto, alimento e outras coisas. Então depende do peso que você vai pegar e depende da distância entre o chão e a sua altura, de 5 metros, 3,5 metros, 2 metros, né? Isso também faz cálculos gravitacionais. Quando você vai pegar o peso, você multiplica pelo metro, pelo peso que você está pegando. Beleza? Vale ressaltar que o trabalho é calculado com base na distância que é percorrida pelo corpo. No entanto, por esse cálculo, leva-se em conta somente a distância que foi percorrida na direção da força que realiza o trabalho. Em outras palavras, o trabalho é igual à projeção do vetor em força sobre a direção da distância percorrida pelo corpo. Então, isso calcula a altura, isso calcula o peso e a distância que você vai percorrer para colocar alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. Como se calcula o trabalho de uma força? Como que a gente calcula o trabalho de uma força? Qual é a fórmula matemática sobre isso? A fórmula física definida. Para calcularmos o trabalho exercido por uma força constante, é necessário que se multiplique o módulo dessa força pela distância percorrida e pelo cosseno do ângulo
que é formado entre a força, a gente usamos a letra F, e a distância em D. A fórmula que usamos para calcular o trabalho é o seguinte, vai ser toneladas, que é igual a força em distância e em cosseno. A partir da fórmula exibida, é possível perceber que não há realização de trabalho quando o ângulo entre a força e a distância for igual a 90 graus. Uma vez que o cosseno deste ângulo é igual a zero, isso acontece porque quando uma força é aplicada em uma direção perpendicular a um deslocamento, essa força promove qualquer variação na energia cinética do corpo, mas somente muda a direção de seu movimento. Beleza? Com essas definições, com a formulação, que é o trabalho de uma força, tem várias questões de atividades e cálculos referentes a isso para você resolver. É muito legal, muito prático, não é difícil. Eu sei que na hora assim, é muito difícil, você fica com a cabeça lá em cima, mas depois você vai entender corretamente. O trabalho motor e trabalho resistente. Todos nós fazemos trabalho motor e trabalho resistente. Estarei falando alguns exemplos. O trabalho motor é o nome que se dá ao trabalho que é realizado a favor do movimento de um corpo, dotando eles da energia cinética usual, leve. Em contrapartida, o trabalho resistente é aquele em que se aplica uma força contrária ao movimento, fazendo com que o corpo tenha sua energia cinética reduzida, que tenha mais peso, que você faça mais força, que gasta mais energia, ou transformada em outro tipo de energia, tais como energia potencial gravitacional ou energia térmica, para o caso em que atue uma força dissipativa. No trabalho motor, os vetores de força é deslocado e são paralelos. Por exemplo, em ângulo de 0 graus. Já no trabalho resistente, esses vetores são opostos aos ângulos de 180 graus. Confira alguns exemplos de situações em que há a realização de trabalho motor e trabalho resistente, como por exemplo, quando empurramos um carrinho de supermercado, realizamos um trabalho motor, que é leve. Quando as pastilhas dos freios de uma bicicleta pressionam o aro, a força do atril realiza um trabalho resistente de força, né? Quando estamos descendo uma escada, a força em peso realiza um trabalho motor leve, mas quando subimos uma escada, realizamos um trabalho resistente, que faz mais força em nossas pernas. Então, essa foi a referência entre a comparação entre o trabalho motor e o trabalho resistente. No seu dia a dia, definitivamente, você faz o trabalho motor e quando você vai para o trabalho, você faz um trabalho resistente, lógico, mental e com muita força. Beleza? Vamos lá. Outra referência, trabalho da força em peso. O trabalho em força em peso. Você vai fazer o trabalho em força e depende do peso que você vai pegar no trabalho. O trabalho exercido pela força corresponde à quantidade de energia necessária para elevar um corpo de massa até uma altura em relação ao solo. Em uma região onde a gravidade vale, formular usada para calcular o trabalho da força, então vai ser toneladas, que é igual a mais massa vezes a gravidade vezes a altura. Quando a força em peso diminuir, quando for mais, vai ser menos. Então aqui, quando você vai fazer toneladas, que é igual a menos massa vezes a gravidade vezes a altura, ou da força de peso aumentar. E quando for menos, vai ser mais, você vai levantar. Quando for mais, você vai diminuir para ele não deslocar tudo. Beleza? O trabalho de uma força variável. O que é um trabalho de uma força variável? O trabalho de uma força variável pode ser calculado a partir de um gráfico que relacione
a força com o deslocamento sofrido pelo corpo, pela força, pela distância e pelo peso que você está pegando, depende da área, de altitude, longitude. Nesse caso, o módulo do trabalho realizado é numericamente igual à área abaixo da curva. Por exemplo, a minha força, porque eu tenho a força das minhas mãos, dos meus músculos que vão pegar. Eu tenho a área que eu estou e a tonelada e a distância que eu tenho entre o local que eu vou colocar os recipientes, os alimentos, os produtos. Então depende disso. Então isso é chamado de uma força variação, que você não pega muito peso entre os seus músculos, mas você tem umas toneladas bem boa para pegar, de 50 quilos, e depende do solo, depende da área que você está e depende da distância, para você não pegar muito peso. Isso pode ocorrer um pouco de problema. Então vamos lá. Para terminar aqui, o teorema do trabalho e da energia cinética. Isso aqui é muito fundamental de especular. O teorema do trabalho e da energia cinética. O teorema do trabalho e da energia cinética relaciona a quantidade de trabalho, quantas horas de trabalho que é exercida sobre um corpo ou sistema de corpo de acordo com a variação de sua energia cinética, porque cada corpo reage a um trabalho de energia cinética que você faz no seu dia a dia. Em outras palavras, toda a realização de trabalho vem acompanhada de uma variação de energia cinética. De forma resumida, dizemos que o trabalho exercido é igual à variação da energia cinética. Então vamos lá, essa aqui é a forma que a gente usamos para fazer os cálculos do teorema do trabalho da energia cinética. Vai ser toneladas que é igual a delta em energia cinética. Toneladas que é igual a energia cinética em força menos energia cinética igual. E vai ser toneladas que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado em força ao quadrado, menos a massa em velocidade ao quadrado igual ao quadrado. Então essa é a resolução, a formulação que nós usamos para fazer alguns cálculos de teorema do trabalho e da energia cinética. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai ser toneladas que é igual. Qual é o valor da massa? Você colocou. Beleza. Depois, o valor da massa é em quilo, em quilograma, né? E depois vai pegar a velocidade que está percorrendo em metros ou em segundos. Depois você já pegou a força em massa, pegou em metro. Com isso, com os dois resultados, você vai dividir os dois. Depende dos números, você vai pegar, como por exemplo, aqui na questão aqui, uma questão aqui que eu fiz. Qual a energia cinética de uma bola de massa de 0,8 kg? No instante em que sua velocidade é de 4 metros em segundo. Então o que eu vou fazer? Vou fazer energia cinética que é igual a 0,8 vezes 4 metros. Então com esse resultado, 0,8 vezes 4 vai dar 8,3. Eu vou fazer a divisão por 2. Por que por 2? Porque eu peguei essa resolução e sempre vai dividir por 2. Então a energia cinética que é igual a 41,5. Correto? Agora aqui na 9. Essa aqui é um pouco diferente, porque eu tenho duas velocidades constantes, sendo que a velocidade dela estava em 10 e ela passou para 30 metros em segundo. Então vamos lá. Um corpo de massa de 2 kg apresenta a velocidade inicial em uma velocidade de 10 metros em segundo. Sobre uma ação de uma força, sua velocidade passa a ser em 30 metros em segundo. Determina o trabalho realizado por essa força. Então vai ser aqui, toneladas que é igual a quantas massas? Em 2 kg, 2,0 vezes 10 metros em segundo. Então, toneladas que é igual a 2,0 vezes 10, toneladas que é igual a 200. Aí vai colocar vírgula, 2,00 dividido por 2, toneladas que é igual a 100.
Tá, já peguei o resultado da resolução. Mas aqui está dizendo que a sua velocidade passa a ser de 30 metros em segundo. Então, o que eu tenho que fazer? Vou fazer toneladas que é igual a 100 toneladas em potencial, em força, vezes 30, que ela passou a ser em 30 velocidade em segundo. Então, com essa resolução, vai ser toneladas que é igual a 100 vezes 30, que é igual a 3.000, dividido por 2, que é igual a toneladas, que é igual a 1.500 toneladas de peso. Então, foi essa a resolução, que depende da quantidade de quilo, depende da velocidade em segundo que estará percorrendo, né? Depende de várias outras coisas. Para terminar aqui, para finalizar, qual é o trabalho realizado pela força de um carro de uma massa de 2.000 quilos? O carro tem 2.000 quilos. Ele é levantado a uma altura de 4 metros para ser lavado em um lavatório, né, de carros. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vai ser toneladas, que é igual a força em massa, que é igual a 2.000 quilos, vezes a altura que ele vai se erguer, de 4 metros, né? Isso definitivamente. Porque quem vai reerguer vai ser um aparelho automático, né, que vai reerguer o carro e vai ficar em 4 metros. E com a gravidade, que é igual a 10 metros em segundo ao quadrado. Então vai ser toneladas, que é igual a 2.000 quilos vezes 4 metros. Toneladas, que é igual a 8.000 quilos em percentual, vezes a gravidade dele, que é igual a 10 metros. Então vai ser toneladas, que é igual a 80.000 toneladas de peso no total erguido, para limpar o carro a 4 metros de altura, né? Para limpar o carro na sua região traseira, na sua região embaixo dela. Então depende da gravidade e depende também do peso do aparelho que será utilizado. Depende da marca do aparelho que será utilizado para levantar o carro no lava-jato. Então depende do quilo, depende do quilo do carro, depende de quantos metros ele será reerguido. Tem gente que ergue 3,5 metros ou mais 7 metros. E depende da gravidade, que é o peso, do aparelho automático que será utilizado para ser erguido o carro. Beleza? Então foi esse vídeo de hoje sobre essa atividade física, sobre o trabalho, o que significa a definição de uma força, o que é o trabalho definitivo em física, como se calcula o trabalho de uma força, que é igual, toneladas, que é igual a força, distância em cosseno, o trabalho motor e trabalho resistente, o trabalho de uma força em peso, que é igual, toneladas, que é igual a mais massa vezes a gravidade vezes a altura, ou em negativo vai ser toneladas, que é igual a menos massa vezes a gravidade vezes a altura, o trabalho de uma força variável, o teorema do trabalho da energia cinética. A formulação é toneladas, que é igual a delta, não pode esquecer o delta, energia cinética. Toneladas, que é igual a energia cinética em força, menos energia cinética igual. Toneladas, que é igual a massa em velocidade ao quadrado em força ao quadrado, menos massa em velocidade ao quadrado igual ao quadrado. Beleza? Com isso você pode fazer várias atividades resolucentes sobre essa atividade, sobre o trabalho resistente, força, gravidade, altitude, longitude, distância, como eu falei, né? Porque isso é muito fundamental de estudar nas atividades físicas. Beleza? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe o like para honra e glória de Deus, amém? Que Deus possa estar abençoando o seu dia, que possa ser um dia de muito trabalho, foco, de muitos estudos, que você possa estar com sua família, orando e bendizendo ao nome santo de Deus. Amém.